Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, bem-vindos aqui ao debate. Vamos trabalhar a sessão 11 hoje, que é Relações da Consciência Projetada. Fizemos as fases do ciclo projetivo, as 3 fases iniciais, saímos do corpo, estamos no extrafísico, queremos conversar com as pessoas, queremos trocar informações, queremos captar ideias. Então, essa sessão basicamente trata disso. As interações que a consciência pode ter estando projetada, né? Estando com sim projetada. Bom, teria muita coisa, mas eu, como sempre, eu pensei o essencial, assim, que eu acho que a gente não pode deixar de discutir. E aí, o primeiro que chama atenção é o tal do conscienciês. Conscienciês, ele fala, é uma forma de comunicação específica da dimensão mental somática, e ele faz assim, uma série de analogias para tentar argumentar que o conscienciês ele extrapola qualquer conhecimento que nós tenhamos acerca de línguas, idiomas, que é uma comunicação sem signos, sem palavras, sem gestos, sem nada. É uma telepatia, porém sem articulação da ideia, como ainda ocorre na telepatia. Você vai telepatizar, você estrutura a sua ideia e o outro capta. O conscienciês, ao que parece, eu não posso relatar, eu não tenho experiência nenhuma com isso. Ao que parece, é um estágio ainda mais avançado, onde você instantaneamente é capaz de transmitir e compreender ideias, às vezes, bastante complexas. Tá? Então, ele passa uma boa parte do capítulo falando dos idiomas terrestres, ele elenca 8 idiomas, se não me engano, eu estou aqui com a página aberta, é 649. Ele cita aí 8 idiomas que ele considera vitais. Né? E aí eu queria que vocês comentassem o que vocês perceberam desse capítulo, e em especial que vocês comentassem qual é a importância do poliglotismo para a consciência projetada e especificamente para o conscienciês. Lembrando que o conscienciês não é uma união de todas as línguas, não é isso. Então, a pessoa pode saber falar 40 línguas diferentes, 40 idiomas diferentes, e não se comunicar em conscienciês. E o reverso, a recíproca, acontece também. Você pode não falar língua nenhuma, além do seu idioma nativo e o conscienciês. Então, é algo assim que não depende muito, mas que pode ser ajudado pelo poliglotismo. Então, era isso que eu queria trazer em discussão. O que vocês perceberam aí da leitura? O que chamou mais atenção? Para a gente ir ponderando. Ricardo? Ah, eu vejo que o poliglotismo ajuda à desformatação da comunicação, ou seja, tendo mais exemplos práticos, não só de, eu conheço, eu sei que existem outras línguas, mas eu falo outras línguas, eu vou-me desformatando daquela maneira singular de comunicar com outra consciência, significando depois que no extrafísico é mais fácil não ficar preso a essa comunicação mais física e mais verbal. Perfeito. Qual é a cena embaixo? É exatamente o que eu percebo, principalmente se a gente leva em conta que, às vezes, de um grupo linguístico para outro, as diferenças são bastante radicais. Então, não precisa nem ir tão longe, fica dentro do indo-europeu mesmo. Se você pega português, francês, italiano, espanhol, isso tudo é mais ou menos a mesma coisa. Mudam as palavras, mas a sintaxe é muito parecida, e a maneira de formar as orações, as frases, também é muito semelhante, com uma ou outra variação. Quando a gente muda, por exemplo, para os idiomas germânicos,
já há uma diferença mais substancial. Não sei aí quem é que fala alemão, né? Mas eu estudei bastante tempo alemão, cheguei a falar direitinho, depois perdi, morei na Alemanha, e aí, assim, existem diferenças bastante, às vezes, complicadas, por exemplo, para quem faz um processo de tradução simultânea, né? O alemão, na maioria das orações subordinadas, né, lembra que o período tem oração principal e pode ter ou não orações subordinadas, né? Na maioria das orações subordinadas, o alemão coloca o verbo conjugado no final da oração. Por exemplo, eu sei que você foi ao mercado. Se eu fosse dizer isso em alemão, eu diria: eu sei que você ao mercado foi. Isso cria uma complicação, por exemplo, porque mais ou menos a estrutura do pensamento ela é centrada nos verbos, ela é mesmo que não seja um verbo de ação, que seja um verbo de estado, mas toda a estrutura que a gente concebe, a maioria dela está centrada nos verbos. Então imagina um tradutor tendo que traduzir on the fly, né? Enquanto a coisa está acontecendo, toda uma oração subordinada, com vários. Aí vem objeto direto, objeto indireto, os adjuntos adverbiais, tudo vai aparecendo e nada do verbo. O verbo só vai aparecer lá no final. Então, isso causa um problema muito grande. E eu sei porque eu tinha um amigo tradutor, e uma vez ele me contou que o alemão não parava e não vinha o verbo nunca. Ele falava: fulano, o verbo, eu preciso do verbo para continuar a frase, porque ele estava traduzindo, acho que para inglês. E em inglês não faria sentido jogar o verbo lá para o final. Então, assim, quando a gente muda de grupo linguístico, apesar da mesma raiz indo-europeia, já há uma diferença substancial. Uma vez conversando com o alemão, ele me falou o seguinte: olha, eu admiro o latino que aprende alemão, porque, no meu entender, no entender dele, né, é a mesma dificuldade que eu teria para aprender uma língua eslava, russo ou tcheco. Não sei quem já esteve na República Tcheca deve. Uma vez eu fui a Praga, né? E era assim, eu lia o nome da rua na placa, aí eram 4 consoantes juntas. Aquilo não tinha sentido fonético algum para mim. Quando eu ia olhar no mapa para ver se eu estava naquela rua, eu já tinha esquecido quais eram as consoantes. Então, parece que é outro mundo, parece que é outra civilização. Uma outra língua que parece que é mais ou menos complicada também é finlandês, porque aí não é nem indo-europeu, a coisa já muda a raiz. E, se não me engano, húngaro, parece que o húngaro também é razoavelmente complicado. Sem contar chinês, essas outras coisas. Agora, imagina a pessoa que domina uma ou duas línguas de cada um desses grupos. Isso tem um impacto, acho que era isso que o Ricardo estava querendo dizer. Isso tem um impacto muito grande na maneira dela pensar. Ela pensa mais descondicionadamente. Vê se faz sentido essa palavra. E uma vez na Alemanha, tinha uma moça que trabalhava no mesmo, ela dividia sala comigo. E ela era chilena, passou bom tempo no Brasil, em São Paulo, então ela falava um português perfeito com sotaque de paulista. E não é um sotaque qualquer, é um sotaque bem específico. E eu tive a oportunidade de estava na casa dela e tinha uma mesa onde cada um era de um. Ela era bem diversificada nas amizades. Ela não ficava só com espanhol ou só com alemão, não. Então, na mesma mesa, eu vi essa moça falar 5 línguas, comutando de uma para outra com a maior facilidade. Então, um perguntava espanhol, ela respondia, daqui a pouco ela falava inglês com o do lado, alemão, e arranhava um italiano lá, que o italiano se entendia muito bem. Aquilo me impressionou muito, porque eu falei: essa moça sobrevive em qualquer lugar desse planeta, porque ela já tem na estrutura mental essa flexibilidade de conseguir se comunicar onde quer que ela vá, onde quer que ela esteja. Agora, imagina isso extrafisicamente. Quer dizer, não é bem que você vai usar as línguas, não é isso. É que a tua estrutura mental se modifica.
existe até aquela questão de que acho que é a partir de à volta de seis línguas, quando uma pessoa sabe seis línguas, independentemente de quais seis, a partir daí apanhar uma nova é exponencialmente mais fácil. Mais fácil. A pessoa começa a apanhar a coisa quase que de cor só vendo até os É. sons, precisa de menos estudo mais formalizado para isso. É. Eu não sabia desse número 6, mas isso aí é bem comentado, né? Que depois de um certo número de línguas, as outras vêm mais fáceis. Né? Vamos ouvir o Isamar? Ficou clara a ideia, gente? Acho que eu falei um pouco demais, mas a questão é essa, é a relação linguagem-pensamento. Vamos lá, Isamar. Eu tinha pensado essa da estrutura da língua, né? Que ela forma mais ou menos a tua estrutura de pensar. Se você trabalha assim com várias línguas, você realmente tem vários ângulos que você pode entender a situação, né? Mas o que eu acho assim estranho do Conscienciês é porque justamente ele fala que não tem nenhum tipo de língua, não tem som nenhum, né? É como se fosse uma informação, não sei, genérica, em que nível seria essa informação, que ela não teria necessidade de ter uma escrita, né? Não sei se Não é se bem o chinês escrita e é um. som, é articulação. Ela não tem uma ideia articulada. Você não monta mentalmente uma ideia, né? Uhum, Você transmite aquilo instantaneamente. Eu não sei como é que é, eu nunca passei por isso. Mas uhum. E ele também fala que acha que lá mais para frente só vão ter 4 ou 5 idiomas, né? Uma coisa assim. isso, Vão isso. ter poucos idiomas. E aí também não entendi muito bem se todos falariam só 4 idiomas, como é que seria isso. Eu não entendi No muito essa Estado ideia. Mundial, né, que ele argumenta, ele diz que devem remanescer, né, somente cerca de 4 ou 5 idiomas e provavelmente as pessoas serão poliglotas, É né? porque o que parece que teve cada vez mais idiomas, né? E Uhum. antigamente tinham poucos, eu acho que poucos, eu não sei também, isso não estudei isso. Mas, por exemplo, o latim veio vários idiomas depois do latim, do grego, vários, né? Tem vários, vão ampliando os idiomas. E aí ele fala que depois vai ter uma menor, isso que eu não entendi muito bem. Que a ideia que você compreenderia, que nem o Ricardo falou, teria a capacidade de compreender muito mais idiomas, né? Aham. E não importasse, né? Teve até uma tentativa aí uma vez de criar um idioma universal, que era o. Como é que era? Esperanto. Esperanto, né? Eu não Quem sei estudou como é. Esperanto? Eu estudei Esperanto, não progredi, mas porque eu gosto de idioma. Apesar de ter ido para matemática, uma matemática é linguagem. Se a gente for olhar bem, a matemática é simbologia, é a linguagem. Então, se você juntar assim matemática com psicologia, você acaba achando uns elementos aí bem comuns, porque tudo é símbolo, é linguagem, né? É interligação. O Esperanto ele foi uma tentativa de um polonês ele era um oftalmologista, era o Dr. Zamenhof, o nome dele. E o que ele fez? Ele gostava do italiano. Então, ele adotou como pronúncia do Esperanto uma pronúncia muito próxima à do italiano. E procurou tirar da língua, eu acho que aí é que é a complicação. Ele procura tirar toda a irregularidade da língua. Então, é como se fosse assim. Eu não lembro mais quais são as terminações. Todo substantivo termina em A. Todo advérbio termina em E. Todo verbo no infinitivo, estou chutando, tá? Não sei se são Sim, essas as terminações. Todo verbo no infinitivo termina em I, e por aí vai. Então, o problema é que quando ele faz isso, ele desvincula dois elementos muito sérios, que é a língua da cultura. É a língua da singularidade do povo que fala aquela língua. Entende? Por que as pessoas antigamente, no colégio, né, odiavam estudar latim? Latim é uma língua fascinante. Eu estudei muito latim por minha conta.
mas eu não tive no colégio, eu não peguei a época ainda de ter latim no colégio. Ora, por que que as pessoas odiavam estudar aquilo? Porque era uma decoreba danada, ninguém entendia nada, e não se falava isso da história de Roma. Quer dizer, tinha aula de história e tinha aula de latim. E as duas aulas não conversavam. Então, você queria estudar um idioma, ficar declinando. Como é que as frases eram engraçadíssimas? Assim, o marinheiro louva a rainha. Então, qual é a graça de dizer isso? Nenhuma. Né? Muito mais natural você pegar um texto que existisse em latim, mesmo que você produzisse uma versão simplificada desse texto, mas para que aquilo fizesse algum sentido para quem estava estudando. Quer dizer, um elemento que tivesse inserido na cultura lá dos romanos e tudo. Existem, Portugal é muito avançada nesse sentido, porque existem uns métodos de latim em Portugal que fazem exatamente isso. Cada capítulo, eu tenho os livros aqui no Rio. Cada capítulo vem uma parte da história e aí um rudimento de latim combinando com aquela história, aproveitando alguma coisa da história. É muito interessante de aprender por ali. Tá? O Brasil não fez muito pelo latim, né? Portugal fez bem mais, pelo ensino do latim. Tá? Tem algumas escolas, só um minuto, Marlise, só falar isso com. Tem algumas escolas hoje que estão voltando a ensinar latim. Eles acham que a pessoa aprende latim tem facilidade em aprender várias línguas, se tiver uma base de latim. Eu não sei. Mas aqui, comentando isso aqui, o que eu acho dessas linguagens foi colocado em projeciologia, eu pensava assim, qual é a linguagem que era mais falada antigamente, né? Antes de chegar à Idade Moderna. A Idade Moderna, eu não sei se é o inglês ou o chinês, que é mais falado. Mas essas linguagens registraram mais no extrafísico, na história, né? Na para-história e na história, né? O latim Uhum. tem muito registro, não sei se é por isso que tem muita gente que ainda usa o latim, né? Tem muito registro no extrafísico, né? Que ficou muitos É. anos falando latim, escrevendo latim, traduzindo para o latim. Grego, de certa forma, também. Uhum. Tinha um paradoxo no Império Romano que era uma coisa muito interessante. Quer dizer, a língua oficial do Império era latim. Porém, tudo de mais sério que se queria escrever, que precisasse que as províncias lessem e tudo, se escrevia em grego. Então, se você pegar Marco Aurélio, por exemplo, o imperador, né? Ele escreve as meditações dele em grego. Ele não escreveu em latim. Século II. Né? Então, a língua de difusão, apesar da língua nativa ser latim, não era o latim. As pessoas difundiam as ideias em grego. Um outro exemplo, os evangelhos canônicos, lá do tempo do J. Cristo. Tá? Todos escritos em grego. Pelo menos os 4 que entraram no Novo Testamento. Não foi hebraico, porque o Antigo Testamento, a versão original é hebraica. Né? Mas o Novo Testamento é. Depois teve a Vulgata, que era a tradução da Bíblia para o latim. Né? Mas a versão inicial dos 4 evangelhos era grego. Né? Então, durante muito tempo, existiam as línguas de comunicação, de divulgação. Né? E o latim, eu lembro quando eu estava na Alemanha, eu achei artigo de matemática em latim até 1817, 20. Ainda se usava o latim como língua científica, pelo menos dentro da matemática. Você vê como durou isso. Euler, por exemplo, aquele grande matemático que todo mundo cita, toda a produção dele é em latim. Se escreveu em alemão, foi muito pouca coisa. Tudo. Você vai olhar os títulos lá dos artigos do Euler, todos em latim. E isso é século XVIII. Né? Quer dizer, ele não só era a língua da teologia, da religião, especialmente dos católicos, mas o latim era a língua também científica. A Né? medicina era muito, né? Medicina, o direito, era Totalmente, muita coisa. totalmente.
Então, assim, eu concordo contigo, deve haver um registro extrafísico muito forte da língua latina, né? Porém, o conscienciês está além disso. É porque eu acho que o latim serve como rapport, né? Assim, É. fala uma sentença, faz algum tipo de rapport, né? Agora, o conscienciês também eu não Agora, entendi, deve não. ter consciência falando latim até hoje, não duvido Deve. não, porque o povo não quer ressomar, dá muito trabalho, isso aqui é muito chato, e é mesmo, né? Eu não tiro a razão, né? Deve ter consciência, deve ter Comunex que fala latim, até era uma boa visitar um negócio desse, colocar como alvo mental, né? Uma Comunex onde você fala latim. O que que você vai encontrar lá, eu não tenho a menor ideia, mas Facilita para aprender a língua, porque assim a pessoa pratica, não isso, é? isso, né? Agora, Marlise, que está esperando aí um tempão. Não, era só dois pequenos comentários. O primeiro era se, porque uma pessoa que tem mais facilidade de aprender línguas, a partir do momento que ela já fala três ou quatro, cada vez ela tem mais capacidade, né, de aprender outras línguas. Não seria porque o cérebro vai formando, ela vai ficando mais inteligente, porque o cérebro vai formando mais sinapses, e aí vai facilitando. Eu penso que sim, eu Uhum. penso que sim. E E existe aí um elemento que a gente não pode esquecer, né? Para e olha para cada um de nós, né? Quantas línguas a gente já falou aí no passado? Já pensaram nisso? Eu posso dar um chute assim, sem muito erro. Todo mundo aqui nessa sala falou latim, em algum momento aí da vida. Provavelmente chinês também. Se a gente for olhar o movimento evolutivo, né? África, depois Ásia, depois a coisa vem para a Europa e aí é que vem para a América, dá para conjecturar aí que línguas a gente deve ter falado no passado. Então, nenhum desses idiomas é propriamente estranho para nós, é porque alguns foram ficando muito para trás. Agora, eu nunca conheci ninguém que fale búlgaro, por exemplo. Inclusive, o alfabeto é outro, né? Conheço falante de russo. Tem até um som que de vez em quando você jura que está falando português, mas não está. Né? Português de Portugal, não do Brasil. Tem hora que o russo você jura que ele é do Porto. Ele nasceu lá no Porto e está falando alguma coisa lá do Porto. Mas aí não é. Mas eu penso isso, mais sinapses e mais, ô Marlise, mais recuperação de cons que vai acontecendo. Você vai recuperando aí as retrolínguas. Uma coisa que me impressiona muito na conscienciologia é o monoglotismo da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, se você olhar Foz do Iguaçu principalmente, só fala português. Eu nunca consegui explicar isso. E aqui na Europa é bem comum, por exemplo, o Jean-Pierre, ele fala alemão, fala português, agora aprendeu, um pouco de espanhol, um pouco de italiano, é mais cosmopolita, né? Porque Uhum. existe Quer em dizer, vários não é que países. não tenha conscienciologistas Inglês. poliglotas, tem, né? Mas, assim, é uma minoria. A esmagadora maioria fala só português. Professor Oswaldo, Fica aí uma interrogação, por quê, né? só não concordei com o professor Valdo quando ele fala ali que o francês está em decadência, o idioma francês. Por que o francês, não o alemão, não o português, ou búlgaro, como você disse? É porque o francês teve, eu penso que seja isso, tá? Não concordando ou discordando, o francês teve uma importância muito grande no século XIX, principalmente. Toda língua, toda diplomacia, a literatura considerada assim mais sofisticada, mais fina, era francesa, né? Nas cortes se falava francês, mesmo na Alemanha. E no Reino Unido também. Corte A alemã não falava educação, alemão, alemão era vulgar, era uma coisa do povo que falava. até a educação, a boa educação, e isso ainda se vê na Europa em alguns sítios, era a educação francesa. Por isso é que se vê Isso. na Europa inteira escolas francesas, e que são sempre escolas que são muito conceituadas até ainda hoje Pois é. Em Portugal também? também. Também, né? Pois é.
Então, existe aí esse registro forte da língua francesa, mas é inegável aí que o inglês tomou conta do planeta. Se pegar, sei lá, 1.000 pessoas, uma pequena parte vai falar francês atualmente. A maioria consegue se virar em inglês e não em francês. Aliás, era a bronca dos franceses, né? A pessoa chegava lá sem falar a língua, eles ficavam muito aborrecidos. Virava a cara, não ajudavam. Não, fala aí, Ricardo, fala. Você fez só o gesto. Antes. Antes, não, tem que se modernizar, né? Agora já não acontece. Agora já não acontece. Agora, a decadência que eu digo não é a importância, eu acho que é numérica. É mais nesse sentido, entende? Porque tem muita coisa importante. A literatura francesa é preciosa, gente. Não dá para desprezar. Agora, tem umas línguas aqui muito interessantes da gente olhar. Ele coloca aqui no número 1, ele coloca o sânscrito. Eu não conheço ninguém que saiba sânscrito. E a única pessoa da qual eu ouvi falar que dominava sânscrito, sabe quem era? A Helena Blavatsky, a fundadora lá da teosofia. Né? Não sei se vocês já leram biografia dela, mas é bastante interessante. Ela tenta ir ao Tibete 2 vezes e não consegue entrar. Não dão permissão para ela estudar nem ficar lá. Não consegue nem passar da porta. Um belo dia, ela já morando em Londres, ela era russa, né? Mas ela rodou o planeta inteiro. Morando em Londres, ela estava numa praça e visualiza um homem que aparecia nos sonhos dela. Aí ela tem o ímpeto de ir na direção dele para falar com ele, ele faz assim com a mão: espera que eu vou aí falar com você. Aí ele resolve lá o que ele estava resolvendo e vai na direção dela. E diz: não, você me conhece, isso assim, eu sou fulano de tal e tudo. A continuação aí dos seus estudos é no Tibete. Aí ela fala para ele: não, mas eu já tentei entrar lá 2 vezes, não consigo, não me deixam. Falou: não, agora você pode voltar, que agora você vai conseguir entrar sim, porque você tem o que fazer lá. Dito e feito, ela volta, deixam ela entrar. Não me lembro se ela vai com ele, ou. Eu sei que a partir daquele momento ela tem lá a senha para entrar. E aí a relação dela é muito interessante, porque ela vai lá nas bibliotecas escondidas, nos documentos secretos do Tibete, e ela não pode levar nada para anotar enquanto ela está lendo. Então ela tinha que ler as coisas em sânscrito. Olha a cabeça dessa mulher. Ela lia sânscrito, decorava aquilo tudo que ela conseguia. Quando ela saía, estava aí nos aposentos, no descanso dela, aí ela anotava o que ela lembrava. Então, A Voz do Silêncio, que é um livro importante dela, foi praticamente todo escrito dessa maneira. Agora, sânscrito, tá? Não é ler em francês e decorar, é outra história. A única pessoa que eu tenho referência, e ele cita aqui, que o idioma sânscrito é importante por causa do entendimento inestimável da teologia do Oriente. E a Blavatsky foi uma das que contribuiu para isso. É a única coisa que eu sei desse idioma, não sei mais nada. E que eu ouvi falar também, eu li em algum lugar que é o primeiro idioma, né, da humanidade, foi o sânscrito. Foi? Eu li isso, a origem de todas as línguas é o sânscrito. Vamos Não conferir, né? sei, Marlise, porque a Eu li em humanidade algum começa lugar, na África. ou na Índia. Ah, Na África. mas qual idioma daí seria? Pois não sei o que falava lá, não É, tenho a menor ideia. O sânscrito talvez seja o primeiro do qual se tenha registro. Uhum. Tá? Mas aí tem que ver. Por exemplo, aramaico. Eu não sei qual é a relação entre aramaico e sânscrito, mas lá no tempo do J. Cristo, J. Cristo é ontem, né, gente? É 2.000 anos, né? Isso aí, perto da humanidade, não é nada. Eles falavam aramaico. Mas os evangelhos foram escritos em grego. As cartas lá do Paulo de Tarso, que virou São Paulo depois,
todas escritas em grego. Né? Então, mas ali já tinha muita instrumentação linguística para a escrita. Né? O sânscrito deve ser muito mais antigo que isso tudo. Não sei, eu não tenho muita informação sobre essa língua. Se alguém quiser trazer aí mais tarde, ou em outro encontro, alguma coisa sobre sânscrito que pesquise, a gente volta a discutir isso. Eu gosto muito, eu acho essa questão muito interessante. Mas não olhar a língua como uma coisa teórica abstrata, é olhar a língua dentro da sua inserção cultural. Isso eu penso que é o mais rico de fazer. Vamos adiante? Um outro ponto importante, captação de ideias originais. Não estamos no extrafísico, estamos lá desocupados, podemos ir a qualquer lugar. Né? O que vocês entenderam aí dessa captação de ideias originais? Primeiro, o que é ideia original? É original para quem? Marisa. Tá fechado o microfone. Que é a captação de uma ideia inédita, uma ideia iluminadora e repentina, assim, de um fenômeno ou fato. Uhum. Quer dizer, ele está falando aí num sentido geral, né? Quando ele diz iluminadora, dá a entender aí no texto que é iluminadora para todo mundo, que ninguém pensou naquilo antes. Né? Mas tem uma escala menor disso que a gente pode pensar, que não é o que é abordado no texto, mas eu penso que vale a pena refletir nisso, que é aquilo que é inédito para você, pesquisador, para você, projetor, que não é menos importante do que ser inédito para a humanidade. Tá bom, para a humanidade você vai ajudar um monte de gente. Mas você pode ter aquela projeção onde você se defronta com uma situação, se defronta com uma informação na qual você nunca pensou antes. Aí você vai conversar com o Ricardo, ele vai dizer assim, reinventou a roda, né? Eu estou cansado de saber isso. Né? Mas para você aquilo é novo, para você aquilo é diferente. Então, o inédito aí a gente tem que singularizar um pouco também. Porque, claro, é maravilhoso você conceber uma verpom, né? Pensar numa verdade relativa de ponta sobre a evolução da consciência que ninguém ainda atingiu, que ninguém pensou e que vai ajudar as pessoas aí a reperspectivarem conceitos, ressignificarem coisas. Está ótimo. Isso é maravilhoso. Mas a gente não pode tirar a importância daquelas projeções onde a gente traz informações para nós mesmos. Vê se isso faz sentido para vocês. Né? E aí a projetabilidade é um instrumento muito rico, porque a gente não pode esquecer da perda mnemônica que a gente tem. Quando ressoma, apaga ali um monte de coisa, aí tem um cérebro de bebê com um corpo de bebê, aquela coisa chata, mamadeira, fralda, né? Depois fica respondão, malcriado, e mais ou menos até os 30 anos. Quando faz 30 anos, melhora um pouco. Aí a pessoa começa a virar Homo sapiens ali a partir dos 30 anos, mais ou menos, né? E começa a acordar para a vida. E nisso, os cons, né, as unidades de lucidez, elas vão sendo recuperadas, às vezes, muito lentamente. Tem um termo aí que eu não falei, mas que praticamente todo mundo passa na adolescência. Como é que é o nome? Aquele período da adolescência que é uma tragédia, tudo é difícil, você faz tudo ao contrário, você quer contrariar todo mundo. Tem um nome técnico para isso na Conscienciologia. O porão consciencial? É o próprio. É o calabouço. Porão, às vezes, é pouco, né? Um calabouço, né? Uma masmorra consciencial. Né? E você está ali, às vezes, pior do que um bebê. Né? Porque você já tem alguma cognição, mas é tudo pela rebeldia, é tudo pelo mais difícil. Nem todo adolescente, né? Tem uns melhores índios.
né? Mas então você tem que passar tudo isso na vida para começar, a partir lá de um certo tempo, a recuperar ali a sua lucidez. Por exemplo, tem gente que esquece que é uma consciência. Tem gente que só vai lembrar disso, às vezes, quando tem uma experiência mais tarde. Tem gente não, que já vem mais ou menos sabendo disso. Mas tem gente que só vai se dar conta de. Aí age como um corpo, às vezes 20, 30, às vezes a vida inteira, né? Então, imagina uma projeção dessas em que a pessoa recupere o que para outras é óbvio, ululante, mas para ela não é. E aquilo vai fazer toda a mudança e todo o sentido, tá? E tá, dentro aí dessas excursões extrafísicas que a gente pode fazer, tem algumas ideias que são chamadas ideias evitáveis. Coisas assim que a gente não deve pensar fora do corpo. Exemplos. A cara do Isamar, tá rindo. Já que você riu, fala aí, fala aí. O que a gente não deve se ocupar fora do corpo? É porque fora do corpo, tudo que você pensa ali vai acontecer, né? Ou vai fazer alguma ligação, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que essas ideias assim de você querer saber, eu não me lembro do texto onde é que estava, mas eu pensando assim, você querer ser intrusivo em alguma coisa, né? São Uhum. ideias, né? Querer se aproveitar daquilo de alguma maneira, né? Seria uma ideia não, ou ideia mesmo de querer conquistar alguma coisa, ou de cunho sexual, qualquer coisa assim, deveria ser evitável, porque você estaria conectando esses processos, né? É. Eu não sei se tem uma Tem, específica. tem um termo que é muito usado, isso que você falou, né? A gente pensa e acontece. Tem uma palavra aí que cabe bem dentro disso que você falou. Vamos ver se alguém lembra. Você faz o que nesse momento? Você pensou numa pessoa. Você fez o quê? Você Pensionizou? É isso. além disso. Faz um link, né? Isso, mas tem um nome para isso. Morfopensene. Não. Você pode até gerar um morfopensene, mas tem uma coisa, Acoplamento? pode acontecer, mas em função de uma, Da energia? está dentro, mas em função de uma, Sentimento? Não. está dentro. Do massim? É isso que estás a falar? Está dentro. Está dentro, ok. Está tudo no caminho. Tá tudo bem. Mas Está Faça a tudo ali dentro pergunta do mesmo novamente. estádio. é tudo filho de uma coisa só, não é o nome. Pode fazer a pergunta novamente, professora Oswaldo? Posso? Você pensa em alguém, ou você pensa num local, ou você pensa numa ideia. Você, três pontinhos, esse alguém, esse local ou essa ideia. Ah, Começa evocação. evocação, Ah, Evocação. né? A raiz latina é voco, né? É chamar, é o verbo chamar. Então, quando você evoca, no fundo, você está chamando alguma coisa. E isso intrafisicamente, tá? É porque aqui a gente não vê a coisa vindo. Ah, vou evocar a Maria que está lá na Suíça. A Maria não vai aparecer na minha frente, provavelmente. Ou se ela aparecer, eu não vou ver, Uhum. né? Mas extrafisicamente as coisas não são bem assim. E dependendo aí da intencionalidade, da quantidade de energia que você coloque nessa evocação, você pode deflagrar coisas que às vezes estão fora do seu controle. Então é bom ter cuidado, né? Vai evocar uma pessoa, vai evocar, vamos supor, você vai evocar uma outra consciência que está lá provavelmente dormindo. O que pode acontecer nesse momento? Se a sua evocação for firme, for forte. Você pode ou atrair ela ou você ir de encontro a ela também, né? Eu acho Perfeito, que perfeito. E nas duas situações pode não ser o ideal.
Você não sabe como é que ela está, você não sabe. Primeiro, você não perguntou para ela se ela quer te ver. Primeira coisa. Você não convidou ela a conversar com você. De repente, você faz uma evocação dessa, né? E você traz essa pessoa até você, num estado sonambúlico. E aí, você tem responsabilidade naquele movimento ali que você fez. Então, toda evocação, ela tem uma responsabilidade aí permeando o que você está fazendo. Seja ela positiva, negativa, você é responsável. Ainda mais a gente que tem lucidez para essas coisas. A pessoa que faz sem lucidez pode ter até algum salvo-conduto, alguma, não sabia o que estava fazendo, às vezes cola. Né? Não muito, mas às vezes cola. A gente não. A gente, em princípio, sabe o que está fazendo. Então, tem que tomar cuidado, por exemplo, pensar em outra consciência. Né? Se for extrafísica, às vezes ela vem até você, ou você vai até ela. Nem sempre ela está num lugar legal, nem sempre ela está numa condição legal. Pensar num local é muito comum com alvo projetivo, né? Você determina que quando você sai do corpo, você quer ir lá. Então, de repente, você está fora do corpo. Vou lá, legal. Uhum. Aí você chega lá, você não sabe quem está tomando conta da história. E, às vezes toma um pega danado e aí você volta para o corpo, né? Ou, meu corpo, que bom que eu tenho um corpo. Né? Mas fica o dia inteiro ali assediado, com as coisas em volta, porque foi mexer onde não devia. Então, gente, não é que intrafisicamente não seja sério isso. Evocação é séria em qualquer dimensão. Mas extrafisicamente, os efeitos podem ser imediatos. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com... Maria está balançando a cabeça, então me dá um exemplo. A Maria está com a cara de que já passou por isso. Isso. Sim, eu tenho um exemplo, assim, bem complicado. Só que eu não posso falar aqui, não, que são coisas muito fortes. É, nem, Uhum. nem resumidamente, não. Não quer falar. Não, Não, porque envolve pessoas. tá, entendi. Que é para Meu, não Mas aí é o invocar. seguinte, aí é muito sério, sabe? A evocação com os pensamentos é seríssimo. É. Que bom que você está trazendo isso, que você está confirmando. E aí seria a evocação da evocação, né? Que pode ser tão forte quanto a evocação. Já pensaram nisso, a meta-evocação? Você evoca uma evocação que você fez e teve mais consequências. Pode voltar tudo. Estão percebendo aonde que eu quero chegar com isso? É a responsabilidade sobre a autopensionização. Enquanto a gente não aprender isso, a gente não muda de patamar evolutivo. Não estou sendo moralista falando isso, estou falando para mim. Estou me incluindo aí no discurso. Né? A dimensão intrafísica ela facilita um pouco a gente estabilizar a pensenidade. Porque os efeitos não são tão imediatos, não são tão visíveis. O que a gente percebe está muito blindado aí, está muito filtrado. Então, nem sempre a gente tem percepção, que não quer dizer que não esteja acontecendo. Né? Mas, às vezes, o resultado de uma evocação ela pode gerar um trauma muito sério na pessoa, dependendo aí do que você evoca, de como você evoca. Tá? Então, um outro ponto que ele faz muita questão de mencionar é o tabu humano desde sempre, sexo. Que aí a questão é a seguinte, não interessa se é homem, se é mulher e tudo, é o tipo de abordagem, o tipo de pensionização que você tem em relação ali àquela outra consciência. Né? Porque aí, em geral, vai envolver não só a outra consciência, mas também possíveis assediadores que ela tenha, com esse mesmo padrão aí de evocação ou de intenção que você está fazendo. Tá? Então, aí, às vezes, você não junta, você não traz uma pessoa, você traz
como é que chama no Exército? Um esquadrão. E depois você tem que lidar com aquilo. Tá, você foge para o corpo, mas está tudo ali em volta. Está tudo ali atrás de você. E assim, que não estava antes, você não estava pensando naquilo, o povo estava lá quieto. Você trouxe aquele pessoal todo para te dar trabalho aí durante um tempo. Então, assim, está projetado e tudo, vigia muito o que está pensando. E não é moralismo isso, é para fato. Tá? Maria quer falar. Então, assim, o pensamento também durante o dia, né? A evocação, você evoca, você pensa durante o dia, né? E como você tem, às vezes, facilidade de se projetar, eu tive uma experiência muito terrível, porque o que eu pensei, eu me conectei com, com essa consciência, que também tem vários assediadores no meio da sexualidade, tudo. E eu tive uma projeção, eu fiquei desesperada, eu tive medo, aquilo, aquilo ficou, estava horrível para mim, sabe? O medo arrepilante de ver assim os assediadores assim quase a olho nu, assim, para mim foi muito, mas foi uma experiência que eu tive que fazer uma reciclagem nos meus pensamentos durante o dia, obrigatoriamente, né? Então, tem uma consequência muito grande, sabe? Então, hoje quando que eu penso em algo que aconteceu, ou, que eu penso nessa área lá, eu falei, opa, Maria, peraí. É, fiquei muito mal, Tem, sabe? Tive que trabalhar com as energias, eu tive imagina. que correr, eu tive que tomar banho, tive que fazer um montão de coisa para desassimilar. E fora, sim, né? Nem sempre o paravisual dessas consciências é muito bonitinho de ver. Justamente. Era horrível. Acertei? Acertei? Nem sempre. A gente falando assim, para quem nunca passou a experiência, É, parece que é conto da carochinha, né? Parece que está não, inventando história de fantasma. Ué, é. faz a experiência. O corpo, o formato era de uma consciência feminina, mas Uhum. era macabra, era horrível, horrível. Então, eu faço muito, assim, eu faço mais atento, vou dizer que nunca vou pensar em coisas assim, mas é complicado. Então Obrigada. valeu a lição, né? É assim. Não, e do jeito que você está falando, a energia e tudo, o cuidado que você está tendo, eu não tenho a menor dúvida que aconteceu. Tá? E é bom você estar colocando, é bom você estar relatando, porque senão vai ficar eu falando, dizendo, ah, ele leu em algum livro, ele inventou isso. Tá? Eu não sei se eu já contei isso aqui para vocês, mas teve um episódio em Tenebres, eu não vou dizer o que, que era. Tenebres estava muito tranquila, assim, eu estava sentindo ali bastante energia e tudo, mas eu não estava entendendo nada. Quer dizer, 99% das vezes eu não entendo nada do que está acontecendo. Mas aí esse dia eu falei assim, puxa vida, eu estou aqui, eu sentado, minhas energias sendo colocadas, o que está acontecendo? Né? No que eu estou colaborando? Será que não dá para vocês me mostrarem nada? Será que eu sou tão infantil, tão imaturo assim, que eu não posso ver nada do que está acontecendo? Tá. Para que eu pedi? Porque aí mostraram. Mas foi um flash. Quando eu vi aquilo, eu falei, ah, tá bom, tá bom, tá bom, já entendi, já entendi. E assim, era melhor não ter visto. Isso é assim, foi uma pontinha. Agora imagina tudo que eu não vejo ali na história. Né?
Então, assim, o tenepsista, aí juntando com o nosso encontro passado, né? O tenepsista ele tem um papel fundamental, às vezes, na própria ignorância quanto ao que está acontecendo. Porque, às vezes, não dá para mostrar. O envolvimento, a profundidade, a patologia é tão grande que você entra ali só mesmo para colocar sua energia e tenha confiança no amparo de que aquilo está sendo direcionado corretamente. Aí vale muito a sua intenção. Quando você senta lá para fazer TENEPS, lembra do Medita que apareceu no debate passado, que eu fiz questão de frisar com vocês? É isso aí. Cada sessão de TENEPS é uma reafirmação do compromisso assumido. Então, reafirme o seu papel ali, a cada sessão. Né? O operador não vai ficar aborrecido. Maria, você quer falar mais? Quando eu começo... sobre, assim, na TENEPS, aconteceu também comigo, eu tive uma experiência, tinha uma família aqui perto que perderam um filho e dessomou um filho e foi o suicídio. Então, eu comecei a pensar na família, comecei a pensar em suicídio, comecei a pensar, mas o meu pensamento era de ajudar, de pensar naquela família, de ajudar. Você sabe o que aconteceu? Eu fui para a TENEPS, no pensamento ainda de ajudar, de assistir tudo. Eu, eu senti, eu entrei numa bola. Eu entrei numa bola. E eu não podia sair da bola, tá? Eu não pude sair da bola. Eu pedia, olha ainda a religiosidade, pedia Jesus Cristo, pedia tudo que eu estava tão aflita. Aí, escuta, você sabe o que me tirou? Vocês nem podem imaginar. Eu não conheci o Valdo, mas eu ouvi numa tertúlia que ele dizia assim, o corpo é seu, é você que manda. E lá eu falei, quem manda aqui são... É como se estivesse escutando o que o Valdo falou, eu botei em prática na hora, assim, e aí ia sair, tá? Interessante. Você conhece a Marilza de Andrade, de lá de Foz, mãe do Alexander? Bom, eu conheço tanta gente assim, se você me dizer. Por que eu estou citando a Marilza? Ela é uma projetora veterana, com muito relato, com Ah, muito... sim, Marisa, sim, eu li o livro dela, conheço, sim. Uhum. Você sabe que ela fez um verbete, eu acho que foi o último que ela defendeu, quando você falou aí que você entrou numa bola, ela fez um verbete chamado bolha interdimensional tenepsística. Talvez valha a pena você olhar isso, porque a descrição é muito semelhante ao que você relatou aí. Bolha interdimensional tenepsística. Que ela viu durante uma sessão de TENEPS uma estrutura interdimensional montada em paralelo com outras para assistir exatamente uma determinada consciência. Vale a pena dar uma olhadinha nesse verbete. Tá? Muito bem. Vamos falar agora de alvo mental, que é algo em geral que exige uma preparação para a gente conseguir atingir. Aí eu queria que vocês comentassem. Primeiro, o que é um alvo mental? Meio clara a palavra, alvo mental projetivo, né, para ser mais exato na expressão. O que é um alvo mental projetivo? Como é que eu trabalho para chegar lá? O que me facilita e o que me impede de chegar lá? E uma vez que eu cheguei lá, e aí, o que eu faço? Lembrando que o alvo mental não necessariamente é um local, né? Ele é um objeto de evocação. Pode ser um ser, pode ser um local, pode ser o que mais? Mas uma coisa legal que a gente pode ter como alvo mental. Pode ser uma pessoa-alvo também, né?
Pode ser um ser, uma pessoa, pode. Mas tem uma terceira categoria que, em geral, a gente não pensa muito que pode colocar como alvo mental. Que Uma pode. ideia. Uma ideia. Uma ideia. Intenção. Aham. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma curiosidade, eu quero saber tudo sobre a ressoma. Então, a ideia da ressoma, como é que se dá a ressoma? E não sei se vocês já repararam isso, é algo muito pouco relatado. Tem um ou outro livro espírita que fala um pouquinho mais da ressoma, como é que acontece, mas os meandros mesmo da ressoma, como é que liga a consciência ali no feto, no embrião, muito pouco existe relatado disso. Repararam isso? Né? Então, vamos supor, eu tenho uma curiosidade, eu quero aprender mais sobre a ressoma. Né? Eu posso perfeitamente ter a ideia da ressoma como um alvo mental. Aí, ao evocar essa ideia, eu vou me aproximar do quê? Talvez de uma equipe de ressomatologistas, né? Consciências especializadas em fazer ali a ligação. Né? Sendo que ressomatologista não é só na hora da ressoma, existe todo. Tem um livro do André Luiz, espírita, eu não vou lembrar o nome mais dele, mas vocês leram muito dessas coisas, vocês devem lembrar. Como é o livro que ele acompanha alguns renascimentos? Tem. Não sei se é mensagem. Deixe-me viver. Eu vi o filme Deixe-me Viver, é muito interessante. Deixa-me viver, mas não é o É, título do livro, não é esse, não, é? não, mas eu estou falando Mas tem Tá, um livro também, tá? Parece que tem um tá. livro, não sei. Mas tem um do André Luiz e ele acompanha dois casos de ressoma. Eu lembro bem desses relatos. Um que dá certo e um que não dá certo. O nenenzinho o embrião é abortado, acho que a mãe é alcoólatra, a mãe tem algum problema ali e a criança não consegue vingar. Ela não consegue, né? E aí ele comenta, mas aí é comentário muito genérico, né? Ele fala dos mapas genéticos, como é que aquilo é preparado, que muitas vezes uma doença é programada para acontecer geneticamente numa determinada etapa da vida, que se a pessoa chegou até ali e não atilou ainda para certas coisas, aquela doença vai ajudar, vai limitar ela um pouco, para ela ter que pensar um pouco nela mesma, repensar a vida. Né? Então, vocês vejam a complexidade aí do que deve ser uma ressoma. Né? Isso pode ser um alvo mental. Já pensou sair do corpo para estudar isso? Você pode ter um objeto de estudo como alvo mental. Né? Os outros são mais fáceis de entender, né? Lugar, pessoa. Né? Agora, esse aí, você ter como alvo uma ideia, ele é mais amplo, porque ele pode incluir lugar. Por exemplo, você pode ir num laboratório extrafísico onde estão se preparando ressomas. Né? Então, ter uma ideia como alvo mental é uma coisa que às vezes a gente não pensa muito, mas é bom incluir aí no repertório da gente. Né? Sei lá, quero aprender tudo sobre. Dá uma ideia aí, o que vocês querem aprender? Sobre a renovação do psicossoma após a primeira dessoma, não, após a Opa, segunda dessoma. que maravilha. Tenho uma curiosidade, um interesse, eu até já sei o título, Teoria do Neopsicossoma, mas não tem nenhum conteúdo. Mas eu vou tentar a ideal, ver se alguém me... Na verdade, você quer a segunda dessoma, né? É a segunda dessoma. Você quer a segunda Isso. dessoma. Isso deve ser interessantíssimo de Eu tenho examinar, muita curiosidade para saber como que porque é. não deve ter duas iguais. Ai, Porque cada um vai demorar um tempo para fazer lá. Uns fazem de imediato, junto com a primeira. Outros demoram 1000 anos e não fazem. Então, deve ter um monte de casos aí para estudar. Essa pesquisa é muito interessante. Tá? E é claro que tem o alvo mental evitável, né? Não precisa nem falar, né? Já falamos aí bastante. Tá. Agora, uma situação interessante. Imagina que eu porque quero, porque cismei, que eu quero encontrar uma pessoa fora do corpo. Aí vocês vão dizer, olha, cuidado. Não, não interessa, eu quero.
eu vou arcar com as consequências de encontrar com essa pessoa. E como é que eu faço? Gente, tudo isso é dia a dia do projetor. Uhum. Estou dizendo que eu faça todo dia, estou muito longe disso. Mas imagina que alguns de vocês tenham aí o traquejo de estar fora do corpo a hora que quiserem e tudo. Então, isso deve ser algo corriqueiro para um projetor veterano, né? Ah, ô Isamar, a gente vai chegar lá, não faz essa cara de descrédito, a gente está caminhando, Cada um, vocês estão lendo projeciologia, a gente está aqui junto, já é um sinal que isso é uma prioridade, né? Uns mais, outros menos, mas quem está aqui tem, de alguma forma, tem isso aí como pano de fundo, né? E aí, eu quero encontrar minha avó. Quero não, mas bota um exemplo aí. Como o Lucas está concordando que ele também é prioridade para ele. Quero encontrar com a minha avó que dessomou. O que eu faço? Eu quero um algoritmo. Pensa nela, lê coisas dela, olha para fotografias, ou para coisas que ela produziu de alguma forma ou fez, ah, de forma a que depois na projeção a coisa fique, a evocação seja automatizada. Isso aí. Tudo no, Tem, no domínio positivo, né? tem Por uma exemplo, situação que é assim, você lembra de momentos que você teve com a pessoa, né? uhum, Ou momentos que impactaram, felizes, né? E você começa a ter aquela vocação, parece que aumenta, né? Parece que você uhum, deseja aquilo, é uma coisa assim. aham. Não, Então, aumenta a ponto, às vezes, que você sente a pessoa do teu lado. Né? Só não está vendo. Mas também você não sabe geograficamente se ela está do teu lado. Mas você sente, às vezes, a evocação é tão forte que você traz a energia dela. Isso acontece. Um Agora, processo que acontece muito é o luto, né? No luto, se a pessoa ficar pensando na pessoa que dessomou, aí tem essa atração, tem, tem. né? E assim, você pode atrapalhar muito uma consciência com isso. É. O luto é algo que a gente precisa examinar com muito cuidado. Porque, em princípio, o luto é apego. Apesar da psicologia defender que todo mundo precisa do luto, Uhum. o luto, do ponto de vista da conscienciologia, é nosográfico. Ele não é positivo. Ah, mas é necessário. Não, o luto não é necessário. O que é necessário é você se preparar e se desapegar da posse, do controle, do domínio, do querer ver, mas eu não fiz, mas eu queria fazer, mas ele era tão importante, mas ela era maravilhosa. O necessário é o desapego disso. O luto em si, e aí me perdoem, porque tem uma corrente agora na conscienciologia defendendo o luto. Uhum. Continuo chamando de nosográfico. Sim, pode ser necessário, mas se calhar é É, necessário no nosso contexto que ainda é nosográfico em grande parte. Então, mais é. vale aprender a fazer a coisa melhor do que querer saltar para o agora já não é necessário porque o passo é demasiado grande. Mas não se pode dizer que é necessariamente positivo só por ser ainda necessário. Uhum. O que eu acho que piora muito o luto por exemplo, a pessoa ter algum sentimento de culpa ali em relação a quem dessomou. E aí, assim, não dá mais tempo. Passou, a vida passou, não fez, não deu, não pôde, não compreendeu, não entendeu na hora que precisava. Espera outra. Vai ter outra. Porque se ficou com esse contexto, se ficou com essa pendência, o reencontro é inevitável. Né? Pode ser extrafísico, pode ser uma nova vida, mas dentro daquele princípio, né, que ninguém perde ninguém. Então, se está devendo, se está culpado, se não está sabendo abrir mão da energia daquela pessoa, provavelmente vai precisar ver de novo. Lógico. Né? Vamos ouvir aí a Maria. Então, só para fechar
o encontro com uma pessoa. O que a gente deve evitar, né? No caso de uma consciex, né? Primeiro, a consciex dessomou há muito pouco tempo. É melhor não mexer, porque você não tem ideia do estado dela, às vezes está descansando, às vezes não dá para abordar, às vezes foi para a baratrosfera. Pode ser a criatura mais querida do mundo, às vezes foi para a baratrosfera, né? E aí, assim, não vai te ajudar muito você querer ir lá mexer, a menos que você tenha muito gabarito para fazer isso, né? E às vezes pode ainda piorar a situação da pessoa. Então, assim, deixa passar um tempo e tudo. Então, a vovó morreu tem 30 anos. Onde anda a vovó? Aí tá, aí já dá para pensar em saber da vovó. Agora, é aquilo que o Ricardo falou, faz as evocações positivas. Não vai pensar no quando você brigou com a vovó, como é que a vovó estava vestida no caixão, porque, vou pensar nela no caixão, porque aí eu vou chegar mais perto dela. Ó, olha o problema, né? Gente, eu estou falando isso tudo porque isso tudo existe, tá? A Maria está concordando, ela sabe também. Então, as pessoas fazem as maiores besteiras, às vezes com as melhores das intenções, por ignorância pura. E aí vai atrapalhar você, vai atrapalhar a consciência. Então, assim, o melhor é deixar. Você quer encontrar a vovó, tá? Quando a vovó quiser te encontrar, ela aparece. Então, coloca a coisa, às vezes vale a pena colocar a coisa ao contrário. Em vez de você ir até a vovó, não, quando a vovó vier até mim, eu quero estar bem lúcido para poder encontrar com ela. Às vezes é uma postura melhor do que ter um alvo mental desse tipo. Maria. Então, Oswaldo, você falou assim que na Conscienciologia tem um pessoal defendendo o luto, como é que é? Defendendo o luto? Não, olha, meu livro se chama O Luto, eu superei o luto por a projeção consciente. Aham, perfeito. Entendeu? Você não tá idolatrando o luto. Não, não, Pois é. não. Essa, assim, fala assim sobre a evocação. Eu pensava, quando meu filho dessomou, eu pensava muito nele, muito. Uhum. Então, e ele ainda estava por aí, né? Ele ainda estava, que ele não sabia que ele tinha morrido. E no dia que eu tive uma projeção com ele, que ele falou para mim, que eu perguntei para ele, tá tudo bem com você? Nesse momento eu não tive emoção, eu estava lúcida, não tive emoção. Era normal, conversar normal, por telepatia, normalmente, sem tristeza, sem... E ele falou, eu falei, tá tudo bem com você? Sim, eu estou bem, mas ele falou que quando eu chorava, ele não estava bem. Aí eu voltei para o corpo. E eu pensei, que egoísta que eu sou. Egoísta. Eu tive vergonha de mim, sabe? Entendeu? Então, a evocação faz essas coisas. Bom, eu não conhecia Conscienciologia, não conhecia Espiritismo, não conhecia nada disso, né? Mas a experiência que eu tive, assim, dessa evocação... por exemplo, eu vivo com uma pessoa que teve pessoas dessomadas, que ela pensa na pessoa só naquele momento, como você falou, pensar na pessoa quando a pessoa morreu, quando a pessoa estava sem Uhum. cabelo, a pessoa estava doente. Então, ela tem essa mente de pensar sempre na pessoa, assim, Isso. sabe? E não tem abertismo para receber coisas novas, né? Assim, eu falei assim, não, eu já tive uma projeção com essa pessoa está bem, essa pessoa está... Porque eu tive mesmo projeção, né, com a pessoa aqui. Mas a pessoa não recebe, sabe? Uhum. Então, quer dizer, é complicado se a pessoa pensa só do jeito que... Tem gente que faz até foto, né, das Faz. pessoas. Eu tenho De, a minha mãe, minha irmã, ela tira foto das pessoas e prega na parede ali, fica... Você já pensaste? É. E É. assim, não adianta falar nada, às vezes a pessoa não muda e não entende. Vai ter que acontecer alguma coisa que esclareça essa pessoa, É,
e ela mude essa postura, porque não adianta você dar o exemplo, não adianta você falar Não, que aquilo, né? A é. pessoa, no fundo, acha que aquilo é um carinho que ela está fazendo pela outra. No fundo, ela pensa dessa forma. Isso é a pior coisa que pode ter, quer dizer, é você registrar um momento que é transitório na vida, na trajetória aí holobiográfica da pessoa. Quantas vezes ela já dessomou, gente? Essa foi só mais uma dessomo. Aí pensa no câncer, no cabelo que caiu, né? No magrinho que ficou, morreu tão magrinho, tudo isso. Então, assim, a gente que tem um pouquinho mais de parafuso encaixado tem que ir ajudando a melhorar o nosso entorno. Não tentar convencer as pessoas, porque aí nesse quesito é muito difícil. Cada um vai fazer o que o sentimento manda ali na hora mesmo, né? Mas pelo menos não compactuar com isso. Eu penso que é a ajuda melhor que a gente pode dar aí nesse. Quando a pessoa vê o caixão, você diz, ô fulano, é, eu prefiro lembrar da fulana assim, 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 o dia que a gente passeou, que a gente riu, que estava todo mundo feliz. Essa é a memória que eu guardo dela. Essa sua memória ela para mim não é a ideal. Às vezes tem que cortar, porque a pessoa ela te contamina com aquilo que ela tá trazendo, né? Então, assim, falar de luto é importante, né? O problema que eu acho é idolatrar o luto, é colocar o luto como se você não pudesse viver sem ele, né? Tem também aquela projeção de despedida, né? Esqueci Tem. qual é o nome, Projeção do adeus. projeção do adeus. É. Que é Né? interessante Essa é o também. máximo, né? Porque essa pessoa tá legal, né? Ela É, aparece para dizer que ela está indo. Aí, se você fica de luta, é porque você é burro, né? Porque a pessoa está vindo dizer tchau, tô aqui numa boa, tô indo, tá tudo bem, não vou deixar de existir porque estou dessomando. Aí a pessoa faz tudo isso e você fica 3 anos chorando. Gente, é humano, nada do que eu estou falando aqui tem um tom condenatório, né? Assim, é para esclarecer a gente que a gente não precisa mais disso. Com tudo que a gente tem de informação, a gente não precisa mais passar por isso. E a gente não precisa compactuar com quem está passando desnecessariamente por isso. Tá? É só para a gente fazer essa reflexão. Tá, mas vamos supor que eu quero encontrar a vovó e eu encontro uma consciência fingindo que é a vovó. Pode acontecer? Pode. Qual é a intenção vai variar muito. Então, é mais um risco aí, é mais uma variável que a gente tem que contar quando a gente evoca pessoas. Porque pode ser que a gente encontre uma consciência transfigurada com o paravisual daquela pessoa que a gente conheceu. E aí aparece igual a foto. Se a consciência tiver gabarito de fazer a transfiguração, né? A transfiguração até assediador faz, tá? Não precisa ser muito evoluído para fazer, não. É o domínio ali básico do psicossoma, você conseguir modificar a forma através da vontade. Basta ter vontade para fazer isso. E aí, como é que a gente percebe ou descobre que não é a vovó? Vocês são projetores veteranos, né? Pela Me ensina. energia. Hã? Pela energia. Como é que é isso? Me explica. Então, cada, cada pessoa tem o seu registro energético único. Se nós estivermos com atenção, principalmente enquanto a vovó esteve viva, de perceber qual é o registro energético dela, será mais fácil reconhecê-lo depois quando projetado, em que a aparência pode ser bastante diferente. Então, é por aí. Eu acho que eu estou entendendo o que você está trazendo. Então, você tem que ter claro, comentando aí
o que o Ricardo trouxe, né? Você tem que ter claro para você quem é aquela pessoa. Não adianta evocar e querer encontrar uma pessoa que você não conheça muito bem. Isso é um primeiro ponto. Então, eu quero encontrar a vovó, né? Eu sei que a vovó tinha este senso de humor, que ela gostava dessas coisas, né? E que se eu falar uma determinada palavra, a vovó vai responder com a outra palavra, que era a mesma que a gente conversava quando ela estava com sim ainda. Percebe? Você tem que conhecer um pouquinho do micro-universo daquela consciência para desfazer ali a dissimulação da consciência que está transfigurada, né? O padrão energético ele é convincente, mas nem sempre, às vezes a gente fica tão emocionado de ter conseguido encontrar a pessoa que a gente vai emburacar pelo paravisual. Vai achar ali que é a vovó, e não é a vovó coisíssima nenhuma, tá ali. Então, a primeira coisa não vai pela emoção. A emoção sempre atrapalha fora do corpo, né? Vai pela razão. Traz esses elementos que você conhece da pessoa e busca esses elementos nessa aparição ali que você está tendo, né? Nesse encontro que você está tendo. Se não for, algum deles vai falhar, né? Usa uma expressão que você usava lá com a sua avó. Vê se a consciência vai responder igual. Pode responder, tem assediador muito treinado para fazer isso. Mas é assim, você vai adentrando a intimidade. Agora, você tem que estar bem para fazer isso, você tem que estar sereno para fazer isso. É aí que eu quero chegar. Entende? Então, a moral da história: evocar pessoas é um problema. Porque mesmo que você se depare com alguém extrafisicamente parecido com essa pessoa, às vezes você não consegue saber se é ela mesma ou não. É muito comum, mas aí a intenção é cosmoética. A consciência, o amparador quer te dar um determinado recado, ele quer te passar uma determinada mensagem. Se ele aparecer com o paravisual dele, você não sabe quem é, quer dizer, você sabe mais, não lembra mais, provavelmente você já esqueceu da cara do amparador, como é que ele era lá na intermissão, você não lembra mais dele. Então, o que ele faz? Ele se transfigura numa pessoa conhecida. Uma pessoa muito conhecida, que os amparadores usam muito para quando querem passar alguma coisa importante. Valdo Vieira. Quantidade de pessoas que diz que encontra com Valdo Vieira é impressionante. Ele não deve fazer outra coisa a não ser encontrar com as pessoas, né? Então, assim, supondo que eu estou olhando a coisa pelo melhor caminho, pelo melhor viés aí, né? Pode ser que uma consciência esteja usando esse paravisual para tentar impactar mais quem ela está ali interagindo. Faz sentido isso? Então, eu vou assumir, às vezes, a forma de alguém que é muito significativo para você. Mas a intencionalidade aí pode ser boa. Nem sempre é uma coisa ruim. Está clara a diferença? O amparador, às vezes, usa essa técnica porque ele precisa vincar ali o que ele vai te passar. E a imagem é um elemento muito poderoso aí nessa hora. Um paravisual conhecido vai ser muito mais fácil você lembrar depois que voltar para o corpo. Vê se tem sentido, vê se tem lógica. Tá? Fala, Marta. Que bom que a Marta vai falar, ela está muito quietinha. Abre seu microfone, por favor. Isso. Às vezes você vê a pessoa, ela está tão diferente, ela está tão bem que você nem reconhece a pessoa, né? Você Acontece. fica evocando a pessoa com aquela foto que você tem, mas ela já está de outro jeito. Por que isso acontece, Marta? Você tem alguma ideia? Ah, não sei. Tem um fenômeno que é quase comum
a maioria das consciências depois de um certo tempo de dessomada. A Maria vai responder porque ela está balançando. Acho que é porque passou pela segunda dessoma, né? Em geral, sim. Mas tem uma coisa que acontece que é batatófila, como dizia o Valdo. O que é, Maria? Bom, eu tive a experiência com a minha mãe, ela é mais nova. Em Também geral, eu vi meu pai muito mais jovem, assim, altão, e eu passei por isso. ele e não conhecia. Ele me chamou, aí quando ele começou a falar comigo, que eu percebi que era ele, porque pela aparência ele estava bem Não mais dá para jovem. saber. Isso é muito comum, Marta, você encontrar a consciência rejuvenescida. Por quê? Tem uma lógica para isso. O visual mais jovem, ele tem uma conotação de saúde, de vigor, né? Então, quando a pessoa recupera, vamos supor, ela passa pela segunda dessoma, ela está ali no melhor do seu desempenho extrafísico. É natural que ela se identifique com uma forma mais jovem, que inspire vigor, que inspire os bons momentos da juventude, aquilo tudo que a gente sabe, né? Entretanto, tem o contrário. Quem é que já teve a oportunidade de encontrar com uma pessoa que dessomou jovem e se apresentava como uma anciã? Já aconteceu comigo. Quero saber se aconteceu com algum de vocês. Não foi projeção, foi uma clarividência. E aí eu custei entender o sentido disso, né? A pessoa dessomou com 36 anos de idade, uma mulher. Apareceu para mim numa sessão de consciencioterapia, fazendo acoplamento com aquela consciencioterapeuta que a gente falou no início, que eu quero visitar, que está em Portugal. Apareceu para mim como uma anciã, uma pessoa de mais de 70 anos. E aí, em princípio, eu não reconheci. Aí eu falei para a consciencioterapeuta, né? Eu falei, olha, parece a fulana, mas não pode ser. Ela dessomou muito mais jovem do que isso. E aí a Silvia me explicou, falou, olha, tem consciências que se identificam com a forma mais errada. Errada no sentido aí de eras, de idosa. Né? Tem consciência, em geral, às vezes acontece com consciências que têm um perfil muito ligado à sabedoria. Né? Então, quando dessoma, recupera esse holopensene de sabedoria, de, de mais entendimento da vida, da evolução e tudo, e aí acabam se identificando com uma forma, com um paravisual mais envelhecido. Então, vê, paravisual, para consciência que tem gabarito, é escolha. Ela opta e mantém o tempo que ela quiser. Então, não dá, é o que o Ricardo falou, a gente tem que ir pela energia. Não adianta muito achar, e o Valdo dizia uma frase muito engraçada. Ele falava, há assediadores cor-de-rosa. Então, cor, enfeite, beleza, nada disso quer dizer absolutamente nada. Não me lembro quem foi o professor que encontrou com uma consciência uma aparência horrorosa de feia. E aí ele achou que estava mistificando, né, que essa consciência estava enganando ele, começou a exteriorizar a energia, que é um recurso, às vezes, quando você quer desfazer ali a dissimulação, você tá legal de energia, exterioriza bastante energia para ver se aparece a imagem real ali da pessoa. E nada da consciência mudar. A consciência rindo para ele, mas muito feia. Né? E aí, no final, ele cansou, né? E ela virou para ele e falou assim, não, eu gosto de ser feia. Eu me identifico, pro trabalho que eu faço, é melhor eu aparecer feia do que eu aparecer bonita. E era uma amparadora de alto nível que estava ali. Então, assim, é beleza, feiura, isso tudo é conceito daqui. O que vale é a qualidade da energia, é a intencionalidade, é a cosmoética. Né? E aí uma reflexão também para a gente trazer para o dia a dia.
né? Até que ponto a gente está avaliando as coisas pelas aparências? Bonito, cheiroso, né? Carro, caneta Montblanc. Até que ponto os parâmetros são esses? Né? Porque o que diz da consciência, o cartão de visitas não é esse. O cartão de visitas é a qualidade da energia que ela exterioriza, que ela manifesta. Né? Então, tem assediador cor-de-rosa e tem amparadora feia. Eu já escutei os dois exemplos. Tá? Já encontrei uma vez uma pessoa que deveria ter uma aparência, porque dessomou idosa, já encontrei essa fora do corpo mesmo. Né? Era praticamente uma menina de 20 e poucos anos. Eu tomei um susto porque eu não esperava. Primeiro que eu não esperava encontrar essa pessoa, eu estava meio sem lucidez, eu estava sentado num lugar e ela veio e bateu assim no meu ombro. Quando eu atilei, olhei para ela, mas eu reconheci, porque era rejuvenescida, mas era semelhante à pessoa que eu conheci e que dessomou mais velha, mas é muito mais jovem. Né? Eu tomei um susto que eu voltei para o corpo na mesma hora. Então tem isso, a gente tem que superar muita coisa para adquirir aí essa maturidade projetiva e, além disso, essa autoconsciência multidimensional, né? Porque, ao que parece, o serenão ele está em várias dimensões ao mesmo tempo, não se perde, não se emociona com besteira, não volta para o corpo, ele domina a coisa aí. E o objetivo da gente é um dia chegar nisso. Quanto tempo vai demorar, eu não sei, mas... Então, olha o quanto que a gente precisa ir burilando aí de emocionalidade, de temperamento, de pré-julgamentos. Não comentei quando a gente falou, mas uma ideia evitável muito séria, quando a gente está projetado, a gente falou de sexo, um monte de coisa, mas tem um grupo aí perigoso, que são os preconceitos. Você às vezes você está no meio de um determinado grupo, ou você encontra uma consciência que tem uma determinada característica. E aquela característica, ela é repugnante, ofensiva, ela é ruim para você. Aí você joga todo aquele preconceito ali, você pode abortar uma assistência, você pode ganhar um assediador, entende? Então, todo cuidado é pouco com o que a gente pensa. Tá? Inclusive, para evitar uma coisa muito chata, que é o próximo tópico aqui que eu quero perguntar. Você está lá numa dimensão, conversando com uma consciência, está tudo bem, de repente ela some da sua frente, desaparece. Bah, fulano estava aqui e não está mais. Já aconteceu com vocês? Ela desaparece, assim, parece que ela nunca esteve ali na sua frente. E aí? O que você fez de errado? O que aconteceu? Voltou para casa, né, Osvaldo? Deixou o fogão ligado ou assim, teve que ir. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Se for uma consciência, você pode pensar, ela mudou de dimensão. E aí, dentro daquela dimensão que você estava atuando, ela deixa de ser visível. Se for uma consim, voltou para o corpo. Tá. Mas o que eu quero chegar aqui é o seguinte: o que você tem com isso? O que você fez que pode ter provocado isso? Posso ter assistido tanto que ela melhorou. Pode. Isso aí é a melhor das hipóteses. Uhum. Foi tão assistencial e tudo que ela não tem mais nada que fazer na tua frente. É uma boa hipótese, mas eu não sei se é a mais frequente, não. Né? Tem um conceito que é quando a gente fala uma coisa fora do tempo para a pessoa, antes dela ter maturidade para saber. Como é que se chama? O estupro extra. É o O estupro evolutivo. evolutivo. Uhum. Aí você chega lá para a consciência, que não sabe que dessomou, tá cheio, né? Pô, fulano, até hoje você não entendeu que você morreu ou não, cara? Pronto. Primeiro que ele não vai aceitar que ele morreu, ele pode desaparecer, ele pode partir para cima de você.
Aí vem ele e um monte de gente que não sabe que morreu. Entende? Mas especificamente do desaparecimento, pode ser algo do outro, mas pode ser algo que você fez e que provocou o desaparecimento. Por exemplo, trazer uma informação extemporânea, fora aí do momento ideal. Às vezes você gera uma lembrança na outra, não precisa nem ser uma coisa, tu não sabe que morreu. Às vezes não precisa tanto. Basta você induzir uma evocação nessa outra consciência. Você faz ela lembrar, sei lá, da filha dela. Ela dessomou e a filha está lá ressomada. Você sabe da fulana? Pronto. Ela entra no ensimesmamento, começa a pensar na filha, e daqui a pouco some da sua frente. Muda abruptamente de dimensão. Pode acontecer. Tá? Então, é um outro cuidado que a gente tem que ter. Vê bem, tudo que a gente está falando hoje tem a ver com inter-relações. Né? Você está projetado interagindo. Então, tudo que a gente está tratando hoje é de interações conscienciais, só que numa dimensão mais sutil. Começamos do mental soma, né? Conscienciais. Né? Tá. Agora, um outro problema sério também, que pode acontecer e que a gente tem que respeitar e tem que tomar cuidado quando acontece. É a consciência inabordável. O que vocês entendem por isso? E aí? Tenta abordar, não tenta? Vamos Isamar que levantou a mão. Não, eu acho que não tenta abordar, não. Ela está tão ensimismada em alguma coisa, né? Tão dificuldade de acesso, que eu acho que não deveria tentar abordar. Pode até causar um processo nela, né? De desestabilizar emocionalmente, não sei. Mas eu acho que são consciências que estão muito ligadas em alguma situação e não conseguem desligar daquilo, não conseguem ser abordadas. Por exemplo, alguém que passa por uma guerra, por exemplo, pode ser ficar uma consciência inabordável. Ela morreu subitamente, né? Já pensou? Está ali, cai uma bomba, a pessoa morre, ela pode ficar totalmente inabordável. Eu vi uma vez um filme espírita, um filme um compilado pequenininho, que tratava dessa situação assim, que as pessoas morriam da guerra e no extrafísico ficavam escondidas assim, né? Todas e não se moviam. É Uhum. interessante. Ninguém conseguia chegar ali e tirar ela dali, né? Quer dizer, ninguém. É. Então, assim, elas ficaram bem, tipo, encapsuladas mesmo naquela situação. Eu não sei porque se tenta abordar ou não, né? Tem horas que você vai sofrer até uma represália, vamos dizer assim, né? Uhum. Você Uhum. pode tentar abordar e vai ter uma represália. Tem horas que, de repente, não sei. Esses casos das pessoas mortas na guerra, eu acho que poderia tentar abordar, né? Eu não Pois é. sei. Eu quero trazer, eu não, eu quero que alguém traga um contraponto para isso, porque se você não sabe o que você está fazendo, então não faça. É exatamente isso que você colocou. Fica quieto e não vai mexer onde você não sabe. E só antes de eu pedir o contraponto, essa história de dessomar na guerra, né? É, não sei se vocês lembram, em 95 ou 96, eu acho, estava começando a construir o CAEC lá em Foz, e o professor Valdo fez um SCP-3. Vocês sabem o que é o SCP-3, né? É um SCP-2 sem pré-requisitos. Acho que foi o primeiro SCP-3 a ser feito. Né? Foi no Hotel Carimã, na época, é um hotel famoso lá em Foz, um hotel grande. É lá em Foz porque hoje eu estou no Rio, tá? Por isso que Foz virou lá, porque o meu parambiente hoje está diferente. E aí era o seguinte, eu não fui, mas fazer consciencioterapia na época, a consciencioterapeuta foi, e aí na sessão seguinte a esse SCP-3,
que é um curso de campo, né? Então o EPICOM chega, está todo mundo no colchonete, instala o campo, vai atendendo um por um. E parece que o professor Valdo relatou, depois dos campos, né, que tinha consciência parapsicótica desde o tempo da Guerra do Paraguai. Olha, a Guerra do Paraguai, eu acho que terminou em 1869, 67, mais de um século lá na trincheira, achando que já estava morta há um século e não sabia. Então é muito sério, isso tudo existe. Agora eu quero o contraponto. Quando é que a gente deve abordar? Tem uma situação assim que quem é que consegue imaginar o cenário se não tiver vivido por si próprio? Vamos lá, Ricardo. Pegando no caso de consciência verdadeiramente inabordável, que eu associo mais a um processo de depressão consciencial, a pessoa não, a consciência entrou ali num processo de parapsicose de tal modo, devido a ter ficado, entre aspas, desapontada com a realidade das coisas, que a pessoa se desliga, se quer desligar do contexto de ser mesmo, um, deve-se deixar estar mesmo. Poderão existir algumas oportunidades de abordagem para consciências que têm alguma ligação com aquela consciência que está nesse estado. Mas até aí depende da situação, depende do estado, porque aí, para isso poder ser possível, a consciência já não está num estado verdadeiramente inabordável. Ela já está a começar a abrir um pouco a casca, não é? E aí torna-se possível. E até aí tem que ser com cuidado, muitas vezes fazendo um para-teatro até dentro daquela psicose para facilitar essa abordagem, para ir desfazendo aquela casca aos poucos, aos poucos, aos poucos, até a pessoa estar pessoa, eu continuo a dizer pessoa, mas quer dizer consciência, num estado mais pronto para receber uma informação mais difícil para ela, né? Mas não tão difícil que ela não consiga ouvi-la. Perfeito. Concordo plenamente, eu só acrescento o seguinte: às vezes você, projetor, é a pessoa mais indicada para abordar, desde que você esteja devidamente amparado para fazer isso. Dificilmente, pelo menos no nosso nível, não sei vocês, né? Eu não vou fazer da minha veneta. Mas se eu tiver amparado, e às vezes a gente é levado num contexto desse, num parapsicodrama, por exemplo, como você está citando, porque você é a peça-chave para acordar a pessoa. Era o melhor amigo, era o marido, era o pai que vai acordar o filho, por aí vai. Então, às vezes, está inabordável e tudo. Concordo contigo, tem graus aí de abordabilidade, desde o inabordável. O inabordável mesmo é aquele enredamento total nos morfopensêmios. Então, a pessoa cria um mundo paralelo e não há quem atire dali. Não há quem consiga, a não ser com tecnologia, né? Não adianta você chegar lá e querer, porque a pessoa não vai nem se dar conta que você está ali. Ela está enredada, ela está ensimesmada, a ponto tal que ela não consegue perceber nada externo, além do inferno que ela criou ali em volta para ela. Mas existe o cenário em que o amparador te leva especificamente para você, porque você é o elemento que vai ser ouvido ali. Você é o elemento que vai ser percebido e é a chave ali para ela acordar. Então, a gente não pode esquecer desse contexto, que dependendo do engajamento assistencial aí da pessoa, a pessoa é levada para acordar. Nunca aconteceu comigo, eu não tenho essa experiência. Vamos ouvir o Isamar. Talvez a Maria tenha alguma coisa depois aí nesse sentido. Eu já Maria, entendo. Maria Eu já tem entendo sempre a falar alguma coisa. a Maria, quando ri,
Eu já sei que ela vai contar alguma coisa. Então, tem o Isamara, o Ricardo e a Maria. Vamos lá. Eu estava pensando aqui nos resgates extrafísicos, né? Que a gente fala muito disso, né? De uma equipe em determinado Momentex lá, para tirar uma pessoa de lá, recuperar uma pessoa, e aí, mesmo que esse local não seja seja razoavelmente inabordável, a equipe penetra lá para poder ir resgatando as pessoas, né? Tem aquele livro do Ícaro Redimido, que ele conta que é uma história do resgate do Santos Dumont, né? Não sei até que ponto Né? aquilo é verídico, né? Mas tem essa que eles vão lá, várias equipes, para entrar lá, que ele estava nesse processo de, eles falavam, virar um ovoide, estava no Isso. processo muito, né? E eles foram lá resgatar. Esse é interessante, junta uma equipe para, né? E A aí gente provavelmente foi resgatado, né? já é um cenário mais complexo ainda, porque depende de conseguir chegar até um lugar. O que eu estava descrevendo, eu estou imaginando que aquela consciência já está relativamente segura, que ela já foi resgatada. Isso que você está trazendo ainda é mais complexo ainda, porque depende de conseguir chegar lá, né? Aí, às vezes, você vai ajudar, não é abordando a consciência, é só cedendo a energia mais densa para poder encapsular e tirar dali. Vamos, Ricardo, depois a Maria. Aí a parte da peça-chave fez-me lembrar um relato durante um curso, tinha uma componente ali projetiva em que uma pessoa teve uma espécie de uma pré-cognição e uma situação assim do género também. A pessoa percebeu-se que noutra vida durante a Segunda Guerra Mundial, tinha morrido durante a guerra, assim, tipo em primeiro contacto mesmo. Um, e a maneira como ela se apercebeu foi porque viu, entre aspas, a cena a acontecer e foi posta adiante. Era uma pessoa que estava no exército, que tinha ali um esquadrão, não é? Liderava um esquadrão, e que ele e todas as outras, os outros elementos do esquadrão tinham morrido ali. Só que ele estava, pronto, físico ao meu lado, né? Ele tinha ressumado, os outros não, ainda estavam ali presos naquela situação, tipo a reviver aquela situação. Então ele relatou, eu achei muito interessante, ele relatou que percebeu a situação, não é? Chegou ali, gritou ali umas vozes de comando, porque ele liderava aqueles homens, não é? Então era isso, e era aquela pessoa que eles reconheciam, e isso tipo fez-los sair um pouco daquela mimetização, daquela parapsicose, né? E ele tipo, olha pessoal, olha, cheguem cá, olha, vocês morreram, vocês não precisam estar a continuar aqui este cenário, podem passar à frente e tudo mais, e promoveu, não é, a assistência ali daquelas consciências que não, daquelas consciências que aparentemente não tinham sequer passado pela segunda de soma, ainda ficaram ali, então é um dos casos também mais de seres inabordáveis que estão um bocadinho menos inabordáveis, não é? Porque permitem a algumas pessoas chegarem-se desde que entrem naquele cenário, naquele psicodrama, como tinhas dito, Osvaldo. Eu achei super interessante quando ele partilhou isso lá no curso, extremamente detalhado, extremamente claro e percebia-se que aquilo veio Uhum. assim, tipo meio de bloco quase. Então, Ah, além da questão das energias, era a questão eh, da pessoa-chave para aquele grupo de autoridade, pessoas. né? Uhum. É, da autoridade. Agora, você me lembrou um verbete contando isso. Marlise, anota aí para botar lá para o pessoal. É um verbete da professora Rosa Nader, se chama Ideia Resgatogênica. O que quer dizer isso? É a ideia que você usa. É um pouquinho diferente do que o Ricardo contou, mas tá próximo, porque é você trabalhar intrafisicamente uma ideia, uma frase, uma palavra com aquela pessoa, para quando aquela pessoa dessomar e você for o resgatista, projetor, você repetir aquela mesma ideia que a pessoa vai reconhecer, né? Ela usou com a mãe dela. A mãe dela já estava padecendo de Alzheimer e ela cunhou uma frase com a mãe, uma determinada frase.
Quando chegou a hora do resgate extrafísico, ela usou essa frase que ela combinou com a mãe. E aí a mãe despertou. Despertou, reconheceu ela como filha e pôde ser encaminhada. Né? Não é a mesma coisa que você relatou. O que você relatou era aquela pessoa que tinha... Quer dizer, de certa forma, sim. Só não foi, era uma ideia, ele deu uma voz de comando, ele deu um comando. Exato, era isso que estava aí a dizer. Então, a ideia resgatogênica era a voz de comando ali que ele deu. Então, percebe, é bem semelhante ao relato do verbete. Mas observe, o diferencial do verbete é que isso pode ser algo trabalhado. Técnico, não é? Técnico, exatamente. Né? Eu me lembro, eu fiz um verbete uma vez, foi o segundo que eu defendi, era sobre chulopensenidade, aquela pessoa que pensa porcaria e palavrão o tempo todo. Né? E eu me lembro que a Rosa estava sentada do meu lado e ela perguntou se... Imagina que você tem aquele amigo que só fala palavra de baixo calão, você só fala com ele termos menos aproveitáveis. Homem é muito comum isso. Né? E aí a ideia era o seguinte: será que isso não pode ser aproveitado para um resgate futuro? Então, você tem uma determinada expressão, mesmo chula, que você usa com aquele seu amigo desde a adolescência, está com 80 anos, você fala a mesma coisa para o seu amigo desde a adolescência. Muito possivelmente, se você chega lá no extrafísico e usa essa ideia, ele vai reconhecer. E ele vai saber que é você. Agora vamos ver a Maria. Estou curioso o que a Maria vai. Eu já nem sei mais o que era. O que era a Maria? Ah, Oswaldo, você é demais. Ah, Então, era sobre as energias. Eu não sei contar tão bonitinho como o Ricardo, não. O Ricardo, quando conversa, falar assim, explicar tudo bonitinho, não. É a minha experiência, né? Porque tem pessoas que de soma que ficam no hospital também, né? Então, aconteceu que teve uma pessoa familiar que faleceu no hospital, ficou no hospital. E eu fui, os amparadores me tiraram do corpo e me levaram lá para doar a minha energia para ela sair dali, sabe? Essa foi uma das minhas experiências, uhum. né? Foi induzida por os amparadores. Eu tive algumas experiências assim. E algumas tantas vezes você é levado sem muita lucidez mesmo. A ideia não é você interagir, é você entrar só como com energia de bicho ali, que é o que precisa. Né? Então, assim, principalmente ali com a assistência do amparador de TENEPS, às vezes isso acontece. Na TENEPS, as consciências são trazidas, né? Mas você pode ser levado, dependendo de onde elas estejam, não dá para trazer. Porque você tem que resgatar, você tem que tirar de lá. E resgate, às vezes, tem gente vigiando. Não é uma coisa tão simples quanto estar num hospital. No hospital ela já está isolada, já está tratada. Resgate tem uma série aí de estratégias para você conseguir se infiltrar ali. Normalmente vai faz alguma amizade ali, todo transfigurado para ninguém perceber. Tem que ser uma consciência que tenha muito domínio de pensenidade para ela não ser percebida. E aí ali ela traça o caminho para os outros chegarem. Lembra no início do Projeciologia, o professor Valdo vai resgatar lá a menina na baratrosfera e ele se defronta com 8 mega-assediadores. Ah, Ricardo, eu acho que você não estava no grupo ainda. Isso está logo nos primeiros capítulos do Projeciologia. Você ainda não estava aqui na discussão, mas eu me lembro da gente discutir isso. Né? E aí ele não estava vendo jeito, porque a pressão energética era muito grande, ele estava vendo a hora que ia romper o cordão de prata, queria dessomar mesmo,
e não ia conseguir tirar a menina lá da baratrosfera onde ela estava. E estava numa situação tal que ele não via saída. Até que veio a intuição dele usar um mantra extrafísico, que é um mantra que ele sabia de uma existência muito antiga, né? Aí o amparador deu essa ideia para ele. Ele diz que quando ele pronunciou o mantra, diz que mudou tudo. Eu me lembro dele relatando isso. Diz que espirrou assediador para tudo que era canto, de repente limpou tudo. Eu não sei que palavra era essa, ele nunca revelou isso, ele nunca. Ele disse que quando contava esse caso, ele nem pensava no mantra, que era para ninguém captar. Porque ficava todo mundo esperando ele dizer que mantra era esse, né? Que história era essa. Mas, em princípio, é algo que é capaz de mudar o padrão energético com muita rapidez. Então, é claro que não se entrega para todo mundo. Isso não é para qualquer bico, como se diz aí né? Marta, você está com a mãozinha levantada. Microfone. Alguma coisa que tem em comum com aquela consciência, que às vezes o amparador leva ela até você, e só você pode virar a Isso, chave. isso, isso. Às É, vezes você é a pessoa, é a única indicada para tirar ali ela. Depois você até que tenha outra, mas quem está disponível é você. Quem está ali disponível é você. Tá? Porque assim, a gente também se achar a última bolacha do pacote é meio não, pretensioso, né? não, Ah, porque só eu que posso despertar fulano. Não, tem não, mais gente. às Porque vezes porque quem a tá ali na pessoa vez é você, né? Estava a é, pensar nisso exatamente, não é? É, Não é o único que pode, é o único que está ali naquele momento, não é? Que está Eu não sei se Portugal tem essa expressão, última bolacha do pacote, né? Mas é tem, bem. tem um, mas eu digo Então, assim, Maria, porque então é isso. Às vezes você é o que está mais disponível e mais próximo ali da pessoa. Agora, eu gostei muito dos exemplos que vocês trouxeram, que cada um foi trazendo, por exemplo, essa história do pessoal lá da guerra, que o cara teve que dar a voz de comando. É exatamente isso que acontece. Que vai usar a linguagem, tudo volta para o início do debate, né? Tudo é uma questão de adequar a linguagem. Então, poliglotismo perto do conscienciês não é nada, porque conscienciês não tem signo. Mas dependendo da dimensão que você está, você tem que falar a língua daquela consciência, senão ela não entende. Nem telepatizar telepatiza. Você tem que abrir a boca e usar energia sonora para conseguir ser entendido pela consciência. Aí vale tudo, vale sânscrito, latim, alemão, finlandês, húngaro, que se tiver aí no acervo, pode ser assistencial. Então é um bom plano aí, a gente pensar aí qual é a próxima língua que eu vou estudar, qual é o próximo idioma aí que eu vou me dedicar. É, onde que meu público-alvo assistencial aponta aí em termos linguísticos, né? É um projeto interessante aí. Se a gente pensa em assistência mais seriamente, isso aí é uma gama de assistidos grande, né? Eu fiquei com o tcheco meio entalado depois das placas da rua, mas não sei se eu aprenderia tcheco. Mas ainda quero aprender mais uma língua, né? Oswaldo, Diga. ainda, ainda bem que Locho não está aqui, Por quê? porque ele diz, ele pega tanto no meu pé para me aprender alemão, ele, Hum, cada vez que ele encontra comigo, ele fala que eu tenho que aprender o alemão, porque eu tenho que estudar o alemão. Aí, se ele tivesse aqui, ele ia dizer, eu te farei, Maria. olha, Maria, o alemão é o seguinte, eu comecei bem devagar, né?
o estudo formal que eu tive foram 8 anos. Instituto Goethe mesmo, eu fui devagarinho, aí ganhei uma bolsa, passei um mês lá fazendo intercâmbio, depois eu fui passar um ano estudando. Aí é que deslanchou a coisa para mim. Eu estava numa cidade que tinha, era Bielefeld, era perto de Hannover. Então tem um alemão bem oficial, não é dialeto, não são, porque tem região da Alemanha que você não entende o que está sendo falado. Aí na Suíça tem um alemão absolutamente incompreensível para quem fala o alemão oficial. Não se entende nada do que aquela gente fala. Não sei se é a região que você mora. Mas, assim, eu acho que vale a força, eu acho que vale o esforço. E, assim, a tua maneira de pensar muda um pouco. Os verbos vão para o fim. Né? Então, porque botar o verbo no início, isso tem um elemento psicológico interessante. É como se você estragasse o prazer da frase. Vê se vocês me entendem. Você diz logo o que foi feito. Aí o aonde, o como, o quando, tudo isso fica menos relevante do que essa. Colocar o verbo no fim prende a tua atenção, você vai considerar todos os complementos circunstanciais ali, os objetos direto, indireto, até você saber o que foi feito. Então, tem uma questão mnemônica, tem uma questão de atenção muito séria ligada aí ao aprendizado alemão. E esse é um aspecto, não é só isso. Tem outras coisas. É que não dá para ficar discutindo alemão aqui, mas foi algo assim que eu me dediquei bastante. Não é uma língua fácil de sair falando, né? Mas dá para aprender, dá para ir na padaria, no correio, essas coisas eu fiz. Isso aí é. E era bem legal. E o pessoal na Alemanha, não sei na Suíça, quando vê que você está se esforçando para falar alemão, eles jogam um tapete vermelho para você. É diferente do francês, que torce o nariz quando você fala francês errado. Tá? Gente, é 16:01. Vamos para os próximos capítulos? Próximo encontro é 371 até o 408. Vamos fazer 2 sessões, que são curtinhas. Então, dá para fazer 2 no mesmo debate. Tá bom? Ok. Então, 2 verbetes e os capítulos 371 a 408. É ideia resgatogênica e a bolha interdimensional Interdimensional. beneficística. Já Quem vou enviar. puder, dá uma olhadinha que vai complementar aí o que a gente discutiu hoje. Tá bom? Quer Tá fazer bom. foto? Já fiz. Obrigado, gente. Estava todo mundo sorridente aí, sorridente. Nossa, Já fez. Deixa eu interromper a gravação antes de sair.